Bom, pessoal, primeiro eu queria agradecer aqui ao CRA pelo espaço cedido. Gostaria até de apresentar a vocês, doutor Wagner Siqueira, é o presidente aqui da casa, o presidente do CRA aqui do Rio de Janeiro. E ele nos gentilmente cedeu aqui o espaço, o auditório, está sendo gravado, está sendo fotografado, está sendo muito bacana para nós. Agradeço mais uma vez, a pessoa da Berenice também, que nos apoiou e me deu toda a estrutura aqui para que o evento ocorresse. E, nesse momento, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre um convênio que o CRA e a Certem estão firmando. Vai ser um convênio bem interessante, é um convênio de cooperação mesmo. Nós vamos trocar divulgação de eventos, o CRA vai divulgar os nossos eventos, nós faremos a mesma coisa aqui com os eventos do CRA. Eles têm muitas atividades, eu convido vocês, inclusive, a conhecerem um pouco mais do CRA. Eu mesma fiquei bastante surpresa quando eu vi quantas atividades e o quanto eles podem nos ajudar com cursos online, cursos presenciais. Eu fiquei bem encantada com o trabalho que eles realizam, vocês podem ver até pela própria estrutura aqui. Eles estão, além de toda essa questão de eventos, eles estão, inclusive, nos fornecendo espaço na TV e na rádio, um espaço mensal, onde a gente vai poder discutir um pouco mais o trabalho temporário e divulgar a nossa atividade, né? Então, eu agradeço bastante, doutor Wagner, Berenice, e gostaria, então, de lhe passar a palavra. Só para cumprimentar a todos, dizer da nossa satisfação na possibilidade desse convênio, os conselhos regionais, que são órgãos de registro e fiscalização de exercício profissional, sofrem efetivamente, muitos deles, estamos falando de 29 profissões regulamentadas no Brasil, cada um tem o seu conselho regional em cada estado, portanto, 27 estados, vezes 29, 500 entidades de conselhos profissionais. A quase totalidade desses conselhos sofre uma deformação do viés sindicalista, entendendo que um conselho seria, né, uma forma de sindicato, e não é. A nossa questão tem dois tipos de contribuintes e de fiscalizados, mas também de registrados. Dois tipos, portanto, de clientes, mas ao mesmo tempo de patrão, pessoa física e pessoa jurídica. Pessoa física, claro, os profissionais e profissões correlatas que se formam no campo da administração e da gestão, porque nós não registramos aqui apenas o administrador de empresas, mas há outras profissões que são do campo de gestão e também são registradas. Por outro lado, as empresas, pessoas jurídicas, como as empresas associadas à Certem, que são empresas, por legislação, né, que tem o registro aqui no Conselho, mas que são, ao mesmo tempo, clientes nossa também e os nossos patrões, porque a razão de ser de uma entidade de classe como Conselho, né, de classe no sentido da fiscalização e registro profissional e a questão ética, é pessoa física e pessoa jurídica. Portanto, a gente não está fazendo gentileza, Márcia, com as pessoas jurídicas que integram a Certem ou a própria Certem. Vocês são a razão de ser da própria entidade. A gente não pode ter a deformação, a distorção que a grande maioria tem, infelizmente, de achar que o atendimento deve ser quase que exclusivo ou prioritário para a pessoa física. É também para a pessoa jurídica. Claro que nós temos, em relação ao nosso conselho, né, a atividade de administração, conselho aqui do Rio de Janeiro, a gente tem alguns recursos que devem ser compartilhados com associações que integram o ramo, o grupo de empresas, pessoa jurídica, portanto, que se registram aqui no Conselho, que é o caso da Certem. Portanto, fazer parceria, realizar atividades conjuntas, trocar informações, contribuir no processo de fiscalização e ter ajuda, ter uma câmara profissional, por exemplo, na área de terceirização, não sei se é o nome mais adequado, trabalho temporário, que às vezes eu confundo, né, desculpe a minha falta de experiência, e vou aprender muito, certamente, com vocês. Mas ter uma câmara específica de trabalho temporário, que é um trabalho temporário que é fundamental para o país, milhares, quantos? Talvez até mais de milhares, né? Talvez até milhão, né, de pessoas, mais do que isso, né, que trabalham no serviço temporário no nosso país e cuja legislação
é tão equivocadamente tratada, né? Pelo movimento sindical, às vezes até pela questão da justiça do trabalho. Quer dizer, o Conselho também pode ser, junto com a Acerte, um instrumento de defesa, não na vinha sindical, mas também na luta política. Isso não tem dúvida, a instituição de classe é para isso. E divulgar a atividade de vocês, uma atividade importante para a economia do país, uma atividade transcendental e que, às vezes, sofre problema de viés e deformação ideológica muito séria. Portanto, ter um programa com a Acerte para os temas efetivamente vinculados que vocês vivem, as dificuldades. A gente não é um instrumento partidário, aqui não tem nada partidário, mas a gente tem a luta política do interesse da afirmação da atividade profissional. A razão da Acerte é essa, agregar, trocar, fazer parceria, afirmar a atividade profissional. E o Conselho é um instrumento de vocês, apenas isso. Portanto, estou falando a questão da rádio, da televisão, esse programa é pouco. Antevejo possibilidades infinitas que a gente possa realizar aqui. Nós temos uma universidade corporativa que está ganhando muita força, estamos começando agora, mas através de ensino à distância, que pode ser compartilhada efetivamente com as pessoas jurídicas, que são, como disse, pessoa física compartilha. Como é que as pessoas jurídicas, que são tão registradas quanto as pessoas físicas, não o possam fazer? Claro que podem. O nosso serviço de autoatendimento, que eu sei que é efetivamente um sistema, a gente já tem há 2 anos, sempre pode, todo serviço, quando vai bem, ele pode sempre melhorar. A gente está satisfeito com o que a gente está fazendo, mas sabe que perfeição é finalidade. A gente está sempre em busca dessa perfeição, né? Até acabar, né? Então, o serviço de autoatendimento está à disposição. Tem toda uma série de documentação que antes era mais complicada e que hoje talvez nem todos saibam. Viu, Leonardo? Talvez coubesse alguma, não sei se é hoje, que acho que não, porque vai atrapalhar o evento, mas uma pequena demonstração de como é que eles podem ter acesso sem precisar vir aqui ao Conselho, tirar tudo online, tudo. A gente faz exatamente o comércio eletrônico aplicado aos conselhos. A gente sabe que uma ou outra profissão, entidade tem um pouquinho disso, mas dificilmente terá o nível de integração que a gente tem nesse sistema hoje. Isso está a serviço de vocês. Mais do que isso, a gente precisa divulgar. Agora, me preocupa como catapultar os grandes temas, né? Emprestar aqui a sala, vocês realizarem quantos eventos quiserem, Márcia. Isso, portanto, é uma satisfação, é um prazer recebê-los todos aqui. Isso faz parte, independentemente do convênio, mas eu acho que a gente pode fazer muito mais coisas. A gente faz eventos e colocar para grupos que não são especialistas, como eu, que sou ignorante na área de trabalho terceirizado, trabalho temporário, confundo essas coisas, né? Precisa ser esclarecido. E a gente precisa veicular esses temas, colocar esse tema em debate, porque não é possível uma legislação trabalhista que proíbe, né? A gente vai chegar o Natal agora, a demanda vai ser enorme. Aí fica uma legislação burríssima, impedindo, né? E dificultando esse tipo de contratação e complica tudo, o juiz complica, mas usa também na Justiça do Trabalho, o Tribunal de Contas reclama, mas também usa trabalho terceirizado e trabalho temporário. A gente sabe disso, né? A gente tem a Justiça do Rio de Janeiro tem 25% de trabalho terceirizado, a Petrobras tem 80%. Né? Mas todo mundo fala mal, e a gente quer falar bem, porque essa é uma atividade econômica fundamental para o desenvolvimento do país. A legislação precisa avançar, mas pior do que a legislação é a cabeça das pessoas, a mentalidade, né? Esse cadáver insepulto do autoritarismo que existe ainda, que se chama CLT, né? Quando Oliveira Viana, né, foi contratado pelo Getúlio para descobrir, né, como Oliveira Viana saiu aí para poder, e acabou inventando a Carta do Del Lavoro. Ficou lá, acabou lá, mas não acaba aqui, e o trabalho temporário fica prejudicado com isso. A terceirização, novas formas, né? A gente fala tanto de sociedade do conhecimento, economia, demandas, e a gente não atende isso. Portanto, a gente se coloca como as pessoas jurídicas. A gente se coloca a serviço de vocês. Assim como a gente se coloca a serviço dos colegas que são pessoas físicas. A gente não vê, repito, encerrando, para eu estou falando demais, a gente não vê pessoa física como privilegiada. A gente entende que a gente tem 2 clientes e 2 patrões.
pessoa física e pessoa jurídica. E vemos vocês, pessoas jurídicas, do Conselho. Evidentemente, só posso falar pelo Rio de Janeiro, mas, em verdade, a gente acaba penetrando em muitos estados. E a gente pode ajudar a ver se esse tipo de tese prospera e cresce. Instrumentos se tem, instrumentos a gente pode construir. E na parceria, certamente vocês vão nos ajudar também a afirmar mais a atividade da gestão profissional, do serviço temporário, enfim, das novas formas de trabalho que se fala tanto e que tanto se impede. Portanto, é um prazer assinar esse convênio, né? Um convênio que retrata uma intenção, mas o mais difícil, Márcia, é a gente transformar essa intenção em cada vez uma realidade mais concreta. E esse convênio seja apenas uma declaração de intenções para a gente fazer muito mais coisas. E na cabeça de cada pessoa aqui vão surgir ideias, novas teses, novos programas, novas atividades. Como dizia o Milor Fernandes, o livre pensar é só pensar. Tem que ter a vontade de realizar. Muito obrigado e muito obrigado pela presença de vocês. Vamos pensar outro evento, tá bem? Aqui, fora, junto. A Certem coloca à disposição de vocês, até se quiserem debater alguns temas. Nós colocamos aqui à disposição de vocês, se quiserem debater alguns temas específicos, claro, da nossa atividade, né? Não sei se até o final do ano, talvez num último encontro, né? Vocês podem me passar um e-mail e a gente, então, conversa um pouco mais aqui no CRA, quem sabe fazer um outro evento. Por hora, a gente vai fazer ainda uma matéria aqui sobre extranatal, e vai ser bem interessante até divulgar um pouco mais para os associados aqui do CRA, o que é o trabalho temporário, e como muitas são empresas e utilizam esse trabalho e que, com certeza, desconhecem ainda a nossa atividade, né? Eu só posso lhe agradecer muito pelo fato que nós precisamos desse tipo de apoio, né, exatamente para divulgar e permitir que o governo faça, às vezes, ou leis ou instruções, enfim, que impedem que a gente avance, porque essa lei existe há 44 anos. Né? Então, não é necessário, né, 40 anos, nossa associação há 44. Então, não é necessário que se faça nenhuma novidade. Muito obrigada, viu, doutor Wagner? Só para encerrar, olha, pelo amor de Deus, a gente já tem um convênio aqui, tem um programa, às vezes não precisam vir todos. Um grupo de especialistas, um tema, aqui no Conselho, lá na Certem, num hotel, num ambiente de uma empresa dessa, a gente vai lá e faz um workshop, faz um debate, faz um programa e divulga. A gente tem alguns instrumentos, poucos, mas temos, né, através da nossa rádio também, um programa na TV Bandeirante, que a gente manda, a gente vai usando e vamos produzindo isso ao máximo. O importante é que quero declarar a abertura total para a gente realizar muitas coisas no interesse do Brasil. É a quem vocês estão servindo. Muito obrigado. Então, gente, eu tenho certeza que isso vai ser um início de uma parceria bem interessante, tanto para nós, também para eles, que precisam de um apoio hoje, né, em relação às nossas empresas. Dando continuidade, eu gostaria de chamar o doutor Felipe Mota. O doutor Felipe é nosso jurídico, também fica em São Paulo, na Certem, então ele vai falar sobre a famosa súmula 344. 244. Boa tarde a todos. Eu gostaria de começar explicando o porquê nós escolhemos esse tema para essa palestra, como tratar a estabilidade gestante no trabalho temporário, a equivocada interpretação da súmula 244 do TST. A questão da estabilidade, o Supremo já decidiu que ela é aplicável em qualquer tipo de contrato. Então, seria inadequado a gente dizer que ela não se aplica ao trabalho temporário.
O que tem ocorrido é que os juízes têm aplicado a estabilidade da gestante de uma forma equivocada. E eu vou tentar fazer a minha exposição explicando aquela que eu entendo que é a correta aplicação da súmula 244. A estabilidade da gestante ela é prevista no artigo 10, inciso 2º, a linha B, do ato das disposições constitucionais transitórias, que diz que até que seja promulgada a lei complementar a que se refere ao artigo 7º, inciso 1º da Constituição, fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. O artigo 7º, que faz referência aqui ao ADCT, diz que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, a relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. A estabilidade da gestante não é uma novidade da Constituição Federal de 88, tanto que a súmula 244 do TST existe desde 1985. Aqui nós temos a redação, a última redação dessa súmula, antes da alteração sofrida com base nas decisões do Supremo Tribunal Federal. Eu chamo a atenção para o item 3, que fala que não há direito da empregada gestante à estabilidade provisória na hipótese de admissão mediante contrato de experiência, visto que a extinção da relação de emprego em face do término do prazo não constitui dispensa arbitrária ou sem justa causa. O que está equivocado nessa redação é que, depois das decisões do Supremo, como eu disse, a estabilidade se aplica em todo e qualquer contrato de trabalho. Então, mesmo no caso de a admissão por contrato de experiência, é aplicável a estabilidade da gestante. A parte final do item 3, ela não merece retoques, ela é perfeita. A extinção da relação de emprego em face do término do prazo não constitui dispensa arbitrária. Ela tem um nome técnico de resilição, e a dispensa sem justa causa é chamada de rescisão. Então, essa é a primeira confusão que tem sido feita na hora de aplicação da súmula. Aqui tem a atual redação do item 3 da súmula 244, que fala: a empregada gestante tem direito à estabilidade provisória prevista no artigo 10, inciso 2º, a linha B do ato às disposições constitucionais transitórias, mesmo na admissão mediante contrato por prazo determinado. Essa redação está de acordo com as decisões do Supremo Tribunal Federal. Entretanto, ela ainda tem uma imprecisão. Na verdade, não é uma imprecisão, é a interpretação que tem sido feita desse item 3. Muito justificada por conta do acúmulo de processos da Justiça do Trabalho. Então, uma súmula dessa facilita para o juiz. Chega um caso de estabilidade, a pessoa quer saber, é aplicável ou não? Ele diz, existe a súmula, é aplicável, mas ele não diz qual a forma de aplicação dessa estabilidade da gestante. Então, para isso, a gente precisa analisar alguns conceitos ligados ao direito do trabalho. O primeiro é o que é estabilidade, porque o que vem sendo confundido é estabilidade e garantia de emprego, não são a mesma coisa. Estabilidade é a garantia que o empregado tem de não ser despedido, senão nas hipóteses previstas em lei ou no contrato, como, por exemplo, a justa causa. A estabilidade atenua o poder potestativo do empregador de despedida. Poder potestativo é aquele poder incontestável do empregador de despedir o empregado. A estabilidade da gestante ela tem alguns objetivos. O primeiro, que foi consagrado agora com o novo entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a proteção ao nascituro. Mas, na origem dela, a ideia era proteger o mercado de trabalho da mulher, evitando que ela fosse discriminada, despedida por encontrar-se grávida. E hoje, alguns doutrinadores, dentre eles o ministro Maurício Godinho Delgado, que é ministro do TST, ele diz que visa também uma política de saúde e previdência social, ou seja, proteger a gestante e garantir que ela seja atendida pela previdência social.
A CLT ela não traz um conceito genérico do que seja despedida arbitrária ou sem justa causa. Então, a gente, por analogia, utiliza o artigo 165, que trata do representante da CIPA, que diz: os titulares da representação dos empregados nas CIPAs não poderão sofrer despedida arbitrária, entendendo-se como tal a que não se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. A despedida ela é considerada uma terminação unilateral do contrato de trabalho, ou seja, da parte do empregador. Como eu disse, ela é chamada de rescisão. Desculpa, tem um erro aqui no meu slide. É o modo de extinção anormal do contrato. Por quê? O que a gente entende que é a extinção normal dele, principalmente no caso do prazo, quer dizer, exclusivamente no prazo determinado, é o fim do prazo. Então, findo o prazo do contrato, ele se extingue normalmente. Quando o empregado é despedido, é uma extinção anormal do contrato. A nulidade da dispensa, da despedida arbitrária, gera o direito à reintegração do trabalhador e retroage os efeitos do contrato à data da despedida. É considerado uma interrupção do contrato de trabalho. Já a extinção... Não ficou demonstrado. Já a extinção normal do contrato, como eu falei, é chamado de resolução. O contrato se resolve pela extinção do prazo ou pela condição resolutiva do contrato. O exemplo de condição resolutiva do contrato nós temos no trabalho temporário, que é o acréscimo extraordinário ou a substituição de pessoal permanente. Fim do acréscimo extraordinário é a condição resolutiva do contrato. Ou, findo o prazo de substituição do permanente, é um outro exemplo de condição resolutiva do contrato. Para analisar a questão da estabilidade da gestante, a gente precisa ter em mente algumas convenções da Organização Internacional do Trabalho. A primeira delas é a Convenção 158, que trata do término da relação de trabalho por iniciativa do empregador. Essa convenção diz que o empregado não pode ser dispensado senão por justa causa. Ela foi ratificada pelo Brasil em 10 de abril de 1996 e, antes de entrar em vigor, ela foi denunciada. Então, ela jamais chegou a vigorar no nosso país, felizmente, porque... ela constitui, a CNI fez um trabalho, porque houve uma nova tentativa de inclusão dessa convenção no nosso ordenamento jurídico, pelo presidente Lula, e a CNI fez um trabalho junto ao Congresso Nacional, demonstrando que, quando se fecha a porta de saída de uma empresa, proibindo que o empregado seja dispensado, sem justa causa, ou seja, só se ele cometer algum ato ilícito ele poderia ser dispensado, a gente fecha também a porta de entrada. Isso seria uma medida tentatória contra a empregabilidade. Se eu não posso demitir, como é que eu vou contratar? Né? Às vezes aquele empregado não está me servindo e eu não tenho como demiti-lo porque ele não comete nenhuma infração. Eu quero chamar a atenção em 2 tópicos dessa convenção. O primeiro é o artigo 4º, que fala justamente da impossibilidade de se despedir o empregado sem justa causa. E o segundo é que fala que todo membro poderá excluir da totalidade ou de algumas das disposições da presente convenção as seguintes categorias de pessoas empregadas: os trabalhadores contratados em caráter ocasional durante um período de curta duração. Eu leio aqui o trabalho temporário. Então, se um dia essa convenção viesse a ser ratificada pelo Brasil e entrasse em vigor, a gente poderia exigir que o governo excluísse dela o trabalho temporário. Mas a convenção da OIT que realmente importa para a gente é a Convenção 103, que trata do amparo à maternidade. Ela diz que toda mulher a qual se aplica a presente convenção tem o direito, mediante exibição de um atestado médico que indica a data provável de seu parto, a uma licença maternidade. A convenção não fala em estabilidade, ela diz licença maternidade. Diz também que quando a mulher se ausentar de seu trabalho em virtude dos dispositivos do artigo 3 da presente convenção, é ilegal para seu empregador despedi-la durante a referida ausência. Ou seja, ela tem a estabilidade só durante o período que ela está ausente por licença à maternidade. E, para mim, a parte mais importante dessa convenção é o item 8, que fala que, em hipótese alguma, deve o empregador
ser tido como pessoalmente responsável pelo custo das prestações devidas às mulheres que emprega. A importância dessa convenção está no artigo 5º, inciso parágrafo 3º da Constituição Federal, que diz que as convenções internacionais sobre direitos humanos, aprovadas pelo Congresso Nacional, elas integram o nosso ordenamento jurídico com status de emenda constitucional. Então, essa convenção ela é tida como parte integrante da nossa Constituição. Ela está acima da lei complementar, está acima da lei ordinária. Então, nós devemos respeito a ela. Importante também para a gente analisar a evolução das modificações feitas na súmula 244 são as decisões recentes do Supremo Tribunal Federal. Atualmente, nós temos aproximadamente 23 decisões do Supremo, considerando o artigo 10 da DCT, após a entrada em vigor da Constituição em 88. Todas elas dizem que a gestante tem direito à estabilidade, independentemente da forma de contrato, seja uma contratação precária, prazo determinado ou indeterminado. O fundamento desse entendimento vem do artigo 5º da Constituição, que diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, o chamado princípio da isonomia ou princípio da igualdade. Então, entender que uma gestante não teria direito à estabilidade seria ferir um direito fundamental do cidadão. Nenhuma das decisões do Supremo consta que a trabalhadora deva ser reintegrada ao trabalho. Eles dizem que a trabalhadora tem direito à estabilidade, mas que ela não diz que ela tem direito à reintegração. Na verdade, eu vou apresentar em seguida uma jurisprudência do Supremo, que eles determinaram sim a reintegração, mas é um caso muito específico. Uma outra questão relevante nas decisões do Supremo é que todas as questões de estabilidade que foram analisadas são relativas à contratação na administração pública, que é muito diferente da contratação no setor privado. Aqui tem a decisão que eu me referia. O Supremo mandou reintegrar essa trabalhadora que foi contratada temporariamente. E aqui eu preciso fazer uma ressalva, porque a contratação temporária no serviço público ela não tem nada a ver com a Lei 6.019. Normalmente, ela dura de 6 meses a 1 ano. Nesse caso, especificamente, era uma professora que foi contratada de 3 em 3 meses durante 2 anos. E quando ela se encontrava no 8º mês de gestação, o contrato dela venceu e a administração se recusou a prorrogar o contrato ou fazer uma nova contratação. Então, o Supremo entendeu que, nesse caso, estava clara a discriminação, que a administração pública só não firmou um novo contrato com ela porque ela estava grávida. Tem uma outra questão relevante nesse ponto, que é o seguinte: a contratação temporária no serviço público ela só é possível para atender necessidade excepcional de interesse público. E ela é um entendimento também sedimentado do Supremo de que constitui burla ao concurso público essa prorrogação sucessiva de contratos temporários, porque os cargos públicos são acessíveis mediante concurso. Essa é uma exceção permitida pela Constituição. E as sucessivas prorrogações constituem uma burla ao concurso porque não está permitindo que aquele cargo seja ocupado por um servidor concursado. A partir disso, então, o TST fez uma reunião administrativa e decidiu alterar a redação do item 3 da súmula 244. Essa alteração teve por base alguns precedentes do próprio tribunal, mas todas elas, quando a gente pega a súmula lá no site do TST, logo abaixo da redação do item 3 vem os precedentes. E se a gente analisar um a um, todos eles tratam de contrato por experiência. Não existe um precedente que fale do trabalho temporário. E muitas dessas também, quando a gente lê, a gente vê que a empregada foi discriminada, que ela não foi efetivada porque estava grávida. O contrato de experiência ele é um contrato por prazo determinado, mas ele tem uma peculiaridade. A vocação natural dele é se tornar um contrato por prazo indeterminado. Então, nesse caso,
havendo a discriminação, é plenamente cabível a reintegração e a concessão da estabilidade da gestante. Eu preciso falar disso porque é até chato, a doutrina e a jurisprudência condenam os contratos por prazo determinado. Eles dizem que ele tem uma lógica perversa. Então, a gente entende que há uma perseguição a essa espécie de contratação. Os juízes, os doutrinadores, os tribunais não veem isso como uma alternativa para o empresário. Eles entendem que aquilo ali é prejudicial ao empregador. Então, eles tentam, de todas as formas, abolir essa forma de contratação. Aqui eu fiz, como eu já tinha analisado anteriormente, eu fiz uma comparação entre as duas redações do item 3 da súmula 244. O primeiro diz que não há direito à estabilidade. E o segundo, a redação atual diz que ela tem direito à estabilidade, mesmo na hipótese de contrato por prazo determinado. A segunda, então, atende tudo aquilo que o Supremo disse, que tem direito à estabilidade independente do regime de contratação. Analisando a redação da súmula, eu tenho duas sugestões para que ela seja a forma correta da aplicação da estabilidade. A primeira é que diz: não há direito da empregada gestante à estabilidade provisória no caso de extinção da relação de trabalho. Como eu falei, a extinção pela resolução do contrato não é dispensa arbitrária, não é despedida. Ou o segundo seria nós colocarmos um quarto item nessa súmula do TST, mantendo a primeira redação e copiando aquilo que era antes o correto entendimento do TST, que a extinção da relação de emprego em face do término do prazo não constitui dispensa arbitrária ou sem justa causa. Feito isso, como a gente deve tratar a estabilidade da gestante nos contratos por prazo determinado ou mesmo no trabalho temporário? Pesquisando, até hoje eu só encontrei um doutrinador que tem uma posição aceitável, na minha opinião, que é a doutora Volha, que é desembargadora do TRT aqui do Rio de Janeiro. Ela diz que a estabilidade não protrai o termo final do contrato, pois não houve despedida e sim caducidade. Defendemos que o empregado adquire estabilidade durante o ajuste por prazo certo, isto é, tem o empregado o direito de não ser despedido sem justa causa antes do termo final de seu contrato por prazo determinado, se for detentor de algum tipo de estabilidade. E aqui ela abarca também a estabilidade acidentária. O empregador não poderá rescindir, sem justo motivo, antecipadamente, o contrato por prazo determinado na forma do artigo 479 da CLT. Se o fizer, pagará a totalidade dos salários pelo período da estabilidade, limitados ao termo final do contrato. Ou seja, ela também não entende que esse contrato, que essa indenização vai até os 5 meses previsto na Constituição Federal. O Dr. Marcos já adiantou aqui na palestra dele o entendimento hoje firmado pela Acertem e que tem surtido efeito nos tribunais. O contrato de trabalho temporário, ele não é uma espécie de contrato por prazo determinado. Na verdade, se a gente for estudar, os contratos de trabalho podem se dividir em contrato a termo e contrato por prazo indeterminado. O contrato a termo, nós teríamos o termo limitado e o termo determinado. Por que essa distinção? A CLT diz que o contrato por prazo determinado ele tem que constar a data final dele, mas a Lei 6.019 jamais fala que deva constar no contrato de trabalho temporário a data de fim. Ele tem 2 limites, o prazo de 3 meses ou o fim da necessidade transitória da utilizadora. Então, por isso, nós temos, a Acertem defende que é uma espécie de contrato por prazo limitado. Algumas empresas têm obtido sucesso na Justiça do Trabalho justamente com essa tese, porque estaria excluído, já que a súmula fala em contrato por prazo determinado e o trabalho temporário é um contrato por prazo limitado, não se aplicaria a súmula. Eu concordo em parte com essa tese, mas ela pode chegar a não surtir mais efeitos justamente para essas questões das decisões do Supremo, que diz que em qualquer tipo de contrato nós temos a estabilidade. Então, se é prazo determinado, indeterminado ou limitado, vai ter direito à estabilidade a gestante.
Então, quais os fundamentos que a gente tem para rebater essa equivocada aplicação da súmula 244 do TST? O primeiro é que a Constituição veda a despedida arbitrária ou sem justa causa. Ela não diz que o contrato tem que ser prorrogado porque a trabalhadora está grávida. O implemento de condição resolutiva ou término do prazo não constitui despedida. E a lei, o artigo 10 do ADCT é muito claro, ele diz apenas despedida arbitrária ou sem justa causa. O que tem sido feito pelos juízes é uma interpretação extensiva desse dispositivo da Constituição. Entretanto, neste caso, a interpretação extensiva não é possível, porque ela só tem cabimento quando o legislador, a lei é editada e verifica-se que o legislador disse menos do que ele quis dizer. No caso do ADCT, é claro que ele quis dizer exatamente aquilo que está lá. Se ele quisesse mais, ele teria colocado também lá no artigo 7º, inciso 1º, que é o fundamento do artigo 10 do ADCT. Uma outra questão é o seguinte: esse direito da trabalhadora ele só pode ser ampliado mediante lei complementar. Então, a súmula não tem esse poder, até porque a súmula não é lei. E a lei complementar, como todos sabem, ela não é editada da forma como uma lei ordinária. Ela tem um quórum muito especial que está abaixo da emenda constitucional, mas acima do quórum exigido pela lei ordinária. Então, mais um motivo para pensar que a súmula, que é uma decisão de juízes, poder judiciário, que não tem a competência de legislar e sim de julgar, não pode fazer as vezes da lei. Só cabe a reintegração ao trabalho se o contrato temporário for declarado nulo. Os juízes têm hoje determinada a reintegração da gestante, mesmo sem declarar o contrato de trabalho temporário nulo. Nesse caso, é uma ilegalidade, e digo mais, é uma inconstitucionalidade, porque está ferindo o artigo 5º, inciso 36 da Constituição, que é a lei que diz que a lei não prejudicará o ato jurídico perfeito. Se o contrato é válido, ele é um ato jurídico perfeito, então não poderá haver prejuízo nesse caso. Os juízes também têm feito o seguinte: determinam a prorrogação desse contrato de trabalho temporário, além daquele prazo previsto na Lei 6.019. É ilegal fazer a prorrogação do contrato de trabalho temporário neste caso. As únicas formas que a gente tem de prorrogar o contrato é atendido o motivo justificador e com autorização do Ministério do Trabalho e Emprego. A gente precisa pensar também que reintegração é uma ordem para que as empresas façam a contratação dessa empregada. Se não houve a nulidade da despedida, o juiz está determinando que ela seja contratada. E, não, como eu disse, não tem em nenhuma lei ou na Constituição um dispositivo que determine que o empregador tem que contratar essa trabalhadora gestante. Então, o artigo 5º, inciso 2º, diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Uma outra confusão que tem sido feita é o seguinte: a Constituição, a Convenção 103 da OIT, dizem que a gestante tem direito à licença maternidade e não à reintegração ao trabalho. Ela não tem direito à prorrogação do contrato de trabalho porque ela está gestante. E mais, o que tem sido feito é que os juízes estão incumbindo os empregadores de uma obrigação que é do Estado. O artigo 196 da Constituição diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Se busca proteger na gestante a saúde dela e a do nascituro, que ela tenha condições financeiras de se manter durante esse período, logo após a gestação, essa obrigação é do Estado. E mais, o artigo 203 diz que a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social. E tem por objetivos a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. Quem presta assistência social no nosso Estado é o poder público, não é o empregador. Então, é mais um argumento para combater essa equivocada aplicação da súmula 244. A Constituição diz também que a Previdência Social atenderá, nos termos da lei, a proteção à maternidade, especialmente à gestante. Ou seja, a obrigação é do Estado. Quem tem a obrigação de prover assistência
a Previdência Social, neste caso, é o Estado, não o empregador. O empregador já paga a contribuição patronal justamente para que a Previdência Social, nestes casos, tenha condições de manter o benefício da gestante. O pagamento do salário maternidade é obrigação da Previdência Social, como eu disse. Não tem período de carência e é devido mesmo que a mãe esteja desempregada. Então, aquele argumento do ministro Maurício Godinho de que o objetivo da estabilidade da gestante é uma medida de previdência social, não se aplica justamente por isso. Mesmo a trabalhadora desempregada, ela grávida, ela vai ter direito à licença maternidade. Então, o direito constitucional dela consagrado está assegurado, independente dela estar trabalhando ou não. E, por fim, como eu disse, a Convenção 103 da OIT diz que o empregador não pode ser responsabilizado pelo pagamento do salário maternidade. A lei hoje da Previdência determina que o empregador pague o salário e peça o reembolso dessa despesa. Só que quando o empregador pede o reembolso dessa despesa, a Previdência nega. Então, o que está acontecendo? O empregador está sendo responsabilizado pelo pagamento da licença maternidade, o que é não só uma ilegalidade, mas uma inconstitucionalidade. Para concluir, eu quero dizer aquelas ações que a Sertem está tomando para combater a súmula 244. A Confederação Nacional do Comércio entrou com uma reclamação no Supremo Tribunal Federal, exigindo a anulação de 4 súmulas do TST, justamente por essas inconstitucionalidades que eu falei aqui. E 2 delas são aplicáveis ao trabalho temporário, ou estão sendo aplicadas ao trabalho temporário, que é a súmula 244, da estabilidade gestante, e a 378, que é a estabilidade acidentária. Quando nós tivemos notícia dessa ação da CNC, nós nos reunimos com o ministro Gilmar Mendes, que é o relator desse processo, e solicitamos que a Sertem fosse aceita como assistente nesse processo. Ele ainda não despachou, mas a petição já está nas mãos dele e nós temos esperança de conseguir a anulação dessas 2 súmulas. Não só isso, eu já tenho ordem da nossa presidente para que seja proposta no TST uma ação específica prevista no regimento interno daquele tribunal para poder fazer a revisão dessa súmula 244, que vem causando grandes problemas para o nosso setor. Para concluir, eu quero deixar aqui um brocado romano que diz: excesso de direitos, excesso de injustiças. Então, eu acho que é exatamente isso. Estão querendo conceder direitos demais para gestantes e estão acabando cometendo uma injustiça contra a empregabilidade no nosso país, especialmente no caso do trabalho temporário. Aqui eu tenho o meu e-mail, se alguém tiver alguma dúvida, precisar. Na Sertem nós temos um banco de sentenças que julgaram improcedentes os pedidos de estabilidade, isso serve de subsídio para as defesas, né, e é da onde a gente pode extrair argumentos também para preparar as defesas e convencer os juízes que o entendimento deles é equivocado, que eles têm que, na verdade, em vez de dizer se a estabilidade se aplica ou não, é a forma como essa estabilidade é aplicada. Obrigado, gente. Se alguém tiver alguma pergunta, eu estou à disposição. Não é possível, eu fui muito bem ou fui muito mal, né? Não, você explicou muito bem, muito claro. Uma pergunta? Esse pedido. Você acha que isso seria o caso de extinguir? Porque isso seria um pedido, a indenização, na verdade, é um pedido alternativo. O pedido principal seria retornar ao trabalho e cumprir, e gozar a licença durante o período daqueles 5 meses. Mas esse pedido só vem após a expiração desse prazo. Como é que o senhor vê esse pedido? Para começar, eu penso o seguinte: se a função da estabilidade da licença maternidade é prover a gestante o nascituro nesse período, por que ela vai esperar tanto tempo para poder requerer uma indenização? Mas
O que a gente vê acontecendo é exatamente isso. O pedido entra após a expiração do prazo e os juízes deferem direto. Qual seria o argumento que o senhor enxerga assim, possível de ter Na minha opinião, primeiro acolhido, é que entendeu? a extinção do contrato pelo fim do prazo dele não constitui a despedida arbitrária como está prevista ali na Constituição. O segundo é aquela questão, o dever de pagar a licença maternidade não é do empregador, é da Previdência. Então, ela tem que pedir essa indenização, é a Previdência, não é o empregador. Mas o senhor conhece alguma decisão que tenha acolhido esse argumento? Esse não, mas Porque eu venho eu tenho pesquisando. várias decisões que negam a estabilidade, Exato. justamente na forma como a doutora Volha expõe no livro dela. Sim, Né, nega, que mas a isso estabilidade é durante o curso do contrato. Sim. Findo o contrato, acaba a Eu estabilidade. também uso a decisão, o parecer da doutora em todos os meus recursos. Mas, assim, eu consigo chegar aos regionais, mas no TST tem alguma decisão, só conhece? Eu não conheço nenhuma. Ainda não tem, né? Recentemente eu vi uma única decisão no TST sobre trabalho TST. temporário. Favorável? Não, contrário. Ah, bom. Infelizmente. Mas, para ser sincero, o juiz não analisou a estabilidade. Ele simplesmente, a fundamentação, o relatório do acórdão, ele vem perfeito. Acho que o advogado que fez o recurso entende perfeitamente do assunto. E na hora que chegou, na hora do juiz decidir, do ministro decidir, ele simplesmente escreveu uma frase: tendo em vista a súmula 244 do TST, é aplicável a estabilidade. Mas ele não diz como essa estabilidade é aplicada. Doutor, nós temos casos concretos, né, de eu ter conseguido reverter, a gente, apesar de não ter agravo de instrumento, né, no processo de trabalho, pedindo reconsideração, reverter a reintegração, sob o argumento de que não caberia, até porque manda reintegrar na empresa de trabalho temporário. Quer dizer, não existe aquele posto, a pessoa é reintegrada como oficial de justiça e fica sentada ali na recepção porque eu não tenho aquele posto para oferecer. Né? O meu... Como é que é? Utilizador? Como é que ele Utilizador. deu? O utilizador, a demanda dele já acabou. Então, eu não tenho como obrigar, né, aquela pessoa a conceder novamente aquele posto. Então, eu fui despachar com a juíza, ela reconsiderou a decisão, entendeu? Mandou recolher o mandado, chegou na sentença, deu. Mandou pagar tudo de novo. Quer dizer, é uma loucura. Por mais que você vá pessoalmente resolver uma questão dessa, quando chega, eu não sei se não é o juiz que faz a decisão, sinceramente, eu não tenho tido sucesso nenhum. Falando máximo, de chega caso, ao regional, depois do regional... falando de caso concreto, a gente tem, lá na SER, tem uma situação que foi, acho que o maior absurdo que eu vi até o momento sobre a estabilidade. A juíza mandou reintegrar a trabalhadora e não disse onde era para reintegrar. Expediu o mandado, o oficial foi no utilizador, e na hora que chegou lá, ele simplesmente olhou para a cara do utilizador e falou: não é aqui que eu tenho que reintegrar. Ou seja, o oficial de justiça decidiu pela juíza. Voltou, devolveu o mandado, a juíza mandou que reintegrasse na agência. O advogado da agência foi lá explicar para a juíza por que ele entendia que não era lá, não é dele o posto de trabalho, e, né, vai gerar dano moral, ela vai ficar em desvio de função. A juíza simplesmente olhou para ele e disse: eu não quero saber. Eu vou usar a palavra dela. Estou de saco cheio deste processo e, se ela pediu dano moral, eu vou conceder. Doutor, eu estou com uma sentença que deu 50 mil reais de dano moral porque a pessoa foi dispensada, segundo a juíza, não entende que o contrato temporário, todos os argumentos que a gente costuma usar não foram acolhidos, e ela deu 50 mil reais de dano moral porque foi dispensada grávida, porque ficou abalada, porque uma gestante não pode passar por isso, e descascou. Está no regional já o nosso recurso, não foi julgado, mas 50 mil reais. Quer dizer, ela trabalhou 3 meses, o contrato foi respeitado, ele terminou o dia que tinha que terminar, e além da condenação de todo o período da estabilidade, ela levou ainda 50 mil reais de dano moral. A gente está enfrentando isso aqui direto no Rio de Janeiro. O senhor é de São Paulo, né? Mas aqui no Rio... Isso quebra a empresa. 3 processos dele. Argumentos para... Assim, a minha questão
questão é, se eu sou, né, a agência, eu contrato por 3 meses, eu estou ali falando que é o meu trabalho temporário, regido pela Lei 6.019, é só para aquele determinado período. E aí acabou o serviço, eu tenho que continuar com essa pessoa. E se eu demito, acontece isso? É complicado, assim. O entendimento é o que mais está acontecendo realmente. Aqui, pelo menos no Rio de Janeiro, é o que mais a gente tem enfrentado. O que tem acontecido é o seguinte: se não tem mais a demanda do utilizador, ela não pode ser contratada como temporária. O juiz está ordenando que a empresa faça uma contratação, o que é ilegal. Exatamente, ele também não tem esse poder, né? E argumentos para defender essa inaplicabilidade ou a correta aplicação da estabilidade no trabalho temporário, a gente tem muitos. Para começar, a estabilidade nasceu justamente para que a mulher não fosse discriminada. E hoje a norma está se voltando contra as mulheres. Em vez de favorecer, ela está prejudicando. Porque muitas empresas, não só no trabalho temporário, estão deixando de contratar mulheres em idade fértil, né? Então, é a primeira coisa. Se o objetivo da norma era esse, ele já não está funcionando mais. E segundo, é um atentado contra a empregabilidade, que é um dos princípios fundamentais do Estado brasileiro. Doutor, eu gostaria de saber se o doutor tem alguma recomendação no caso de pedido de tutela antecipada. A gente tem muitos casos agora que os juízes estão concedendo a tutela antecipada sob pena de multa. Então, o que é pior, e se você não faz, se você não cumpre aquela ordem judicial, você fica exposto ao pagamento da multa, e até isso pode gerar até um dano moral. Então, gostaria de saber se o doutor poderia compartilhar conosco alguma recomendação ou experiência vivida no caso da Sertem. Nesse caso de liminar, a gente tem que impetrar um mandado de segurança. Porque, como eu disse, o ato do juiz não é só ilegal, ele é inconstitucional. É o mais grave tipo de ilegalidade que a gente tem no ordenamento jurídico. Então, é impetrar um mandado de segurança para poder cassar essa ordem do juiz. E outra coisa muito importante é que as empresas elas estão fazendo acordo. Nem todo mundo leva o processo para frente, porque sai mais barato. A própria sistemática dos recursos dificulta que a gente recorra das decisões. Sai mais barato eu fazer um acordo com a gestante do que eu levar um recurso até o TST. Né? Então, parece que quando a gente faz acordo, a gente assume a culpa. A gente admite que é devido. Nós conseguimos reverter no tribunal, mas a gente não consegue levar para o TST, e eu imagino que o desembargador, os ministros, não vão contra aquilo que ele criou, né? Seria absurdo. Na verdade, o próprio ministro, o presidente do TST, ele é contra a estabilidade da gestante. Ele já falou isso para a gente em reunião, que ele votou contra a alteração da súmula e que ele é contrário à estabilidade da gestante, principalmente no caso do trabalho temporário. O que a gente tem é um trabalho de formiguinha. Para começar, os juízes não sabem o que é trabalho temporário. Quando a gente pega um livro de direito do trabalho, ou mesmo o edital de um concurso de juiz do trabalho, o trabalho temporário está lá dentro do capítulo da terceirização. Já existe esse preconceito contra a terceirização, de que é precarização, e aí eles colocam tudo dentro da mesma vala e julgam da mesma forma. Então, para começar, a gente tem que explicar para eles o que é uma obrigação deles, estudar e saber o que é o trabalho temporário, para depois desenvolver essa tese de como aplicar a estabilidade da gestante no trabalho temporário. A partir do momento que você tem consagrada a questão da estabilidade, né, dos 5 meses após o nascimento, como é que você entende o término desse contrato? Iria haver um deslocamento daquela data final para após 5 meses, aonde seriam pagas tão somente as verbas rescisórias referente à extinção daquele contrato de trabalho temporário, ou haveria uma transformação desse contrato de trabalho temporário para contrato de trabalho por prazo indeterminado? Qual é o teu entendimento acerca dessa questão? Quer dizer, eu já estou com a desgraça feita,
né? Quer dizer, já houve a prorrogação, eu levei o contrato pelo menos a 6 meses, mais 5, 11 meses, né? E aí como é que você entenderia isso? Até para a questão da própria fiscalização do Ministério do Trabalho. Eu teria um deslocamento dessa data final, mantendo as características do próprio trabalho temporário inicial, do contrato inicial, ou teria uma transformação desse contrato por prazo indeterminado? Eu acho que no caso do trabalho temporário, como é que eu vou dizer, menos pior, vamos dizer assim, forma de aplicar essa estabilidade seria que o contrato fosse um contrato de trabalho temporário, né? Até porque a agência continuaria faturando, e hoje a gente tem uma exceção na portaria 789, que diz que, excepcionalmente, o contrato de trabalho temporário pode ser prorrogado além daqueles limites previstos na portaria, que são 6 e 9 meses. Né? Eu faço uma reflexão seguinte. Hoje a gente tem um programa da empresa cidadã. A licença maternidade é de 120 dias, podendo ser prorrogada para 180. Os 120 dias ficaria ali, vamos dizer, um mês ainda descoberto da licença maternidade, que seria equivalente à estabilidade da gestante. O correto seria a Previdência arcar, independente disso, com esses 180 dias. E aí, os prazos de 5 meses previstos no ADCT estava coberto. Temporária até o término, até chegar a licença como temporária, e aí ela se afasta, ela vai para a Previdência, eu faço a dedução na minha guia e, ao retornar, eu recebo ela. E eu não mudo o contrato temporário dela. Que eu entendo que a gente, pelo que eu entendi, né, interpretação minha, ela tem uma garantia de emprego, mas ela não mudou o seu contrato de temporário para indeterminado. Essa é a minha interpretação, que a gente está praticando. Na verdade, ela teria garantia de emprego se a Convenção 58 da OIT fosse ratificada no Brasil. A estabilidade é uma espécie de garantia, mas a garantia mesmo ela é uma política social. Quem tem que implementar é o governo. É ele que tem que promover o emprego, não é o empresário. Né? A reintegração tem que ser na utilizadora. Ela é o dona do posto de trabalho. Como o senhor mesmo mostrou na palestra, a relação de emprego é com a utilizadora e não com a agência. Nós temos um consultor lá, o Dr. João Cordeiro, e ele usa um exemplo que eu acho que é uma aberração, mas é interessante para a gente entender. E se essa gestante fosse uma proctologista? Onde o senhor ia reintegrar lá na sua agência? Vou dizer para vocês a minha experiência. Nossa experiência é o seguinte: uma vez grávida temporária, que já tivemos alguns casos lá, às vezes 20 dias, 28 dias, eu ligo para o cliente, explico a situação e peço mesmo a ajuda deles. Cliente, a situação é essa, você não pode compartilhar comigo alguns meses, você fica alguns meses com ela, mais um pouquinho, depois ela vem para mim e assim eu venho tentando negociar. Quer dizer, infelizmente, estamos na situação. Já tive sorte, êxito nisso. Uma delas ficou 9 meses lá. Enfim, então foi muito bom para nós. Mas eu tive que tentar, não teve outro jeito. Nem todos são. Em último caso, eu tenho. Não, você entra na minha empresa hoje, tem uma gravidinha, chamando o candidato. Okay? Porque eu também não deixo em casa. Se ela tem que trabalhar comigo, ela vai fazer alguma coisa. Se ela ficar em casa, ela pode pedir a indenização por dano moral. E os juízes concedem. Mesmo pagando ela. A pessoa que deveria entender do direito está cometendo a própria ilegalidade. Infelizmente, a gente tem que cumprir a ordem. Entretanto, o seguinte,
A ordem judicial você só tem que cumprir depois que ela transita em julgado. Então, enquanto ela não transitar em julgado, você não tem que reintegrar essa gestante. Você tem direito de recorrer e ainda pedir efeito suspensivo nos seus recursos. Uma outra alternativa que tem sido adotada pelas empresas é colocar no contrato de agenciamento uma cláusula de que, no caso de estabilidade da gestante, o utilizador assume, mas nem todos os utilizadores aceitam assinar um contrato nesses termos. Pessoal, o assunto é polêmico mesmo, nós temos problemas mesmo. O que eu acho que a gente precisa fazer é se unir, o que a gente precisa cada vez mais é estar junto, discutindo essas questões, sim, né? Então, eu convido aqueles, principalmente, que não estão ainda no nosso grupo oficialmente, que participem da CERTEM. Nós estamos aqui precisando realmente de novos associados para estar fazendo um grupo grande. Aí nós entendemos que só com muita representatividade a gente vai conseguir mobilizar. Principalmente para dizer, não é por falta de viagens, nem de reuniões. Só no TST, doutor Felipe, doutor Marcos e Gismália e eu já estivemos para lá de 20 vezes. Mara, então nem se fala que ela está lá, mora lá, ela já visita tudo. E por mais que se tenha influência, e por mais que se ande naqueles tribunais todos, tem que ter muita mobilização. Então, faço um convite de vocês oficialmente. Em breve a gente vai dar notícias, né, se Deus quiser. Eu estou concluindo um parecer para acompanhar... Ação administrativa no TST que a gente vai entrar, não é? Isso, é uma medida regimental, prevista no regimento interno. Eu também estou concluindo um parecer para poder acompanhar as defesas das nossas associadas, justamente para reforçar essa tese, e a nossa experiência tem mostrado que o nome da nossa associação é forte. Felizmente. Então, às vezes, chega um parecer, ou mesmo a gente pede uma visita lá no TST, né, Mara? E quando vem que é uma associação sem fins lucrativos, que tem caráter nacional, isso tem aberto as portas para a gente. Pessoal, gostaria de pedir só mais um minutinho para vocês. Nós estamos aqui no CRA. Eu até volto a insistir que vocês procurem saber o que o CRA pode proporcionar para a gente, tá? Fora isso, a questão dos registros profissionais hoje e aqueles atestados técnicos, hoje são solicitados online. Isso está sendo muito bom para nós, todos que vivemos em licitações e precisamos desses atestados, tá? Mas eles vão fazer um fórum internacional de administração, que será em maio. Eu queria só 2 minutinhos para vocês assistirem um vídeo. Pode ser? 1965 é regulamentada a profissão de administrador no Brasil. 1986. O Rio de Janeiro cedia a 7ª edição do Encontro Brasileiro de Administração. 1993. O Fórum Internacional de Administração é realizado na Cidade Maravilhosa. 1998. É a vez do Rio de Janeiro receber o 4º Congresso de Administração do Mercosul. 2012. Em grande estilo, o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro promove a 22ª edição do Encontro Brasileiro de Administração e a 8ª edição do Congresso Mundial de Administração. 2015. Entre os dias 18 e 20 de maio, o maior evento de administração do mundo volta ao Rio de Janeiro, o 14º Fórum Internacional de Administração, com o tema 50 anos de transformação e o futuro da administração. As sessões magnas terão os seguintes temas: como administrar as complexidades de 2015, visão de cenário da realidade atual. Governança e liderança na organização moderna. Papel e desafio dos formuladores e gestores das estratégias e políticas. Os compromissos da administração com a gestão da sustentabilidade. A integração dos elementos econômicos, sociais e naturais como forma de sobrevivência das organizações e do planeta. Novos modelos de gestão. Como as organizações modernas estão se formatando para enfrentar os desafios da sociedade em mudança.
Pessoas e organizações, outro contrato social? A necessidade de as partes estabelecerem modelos inovadores de convivência, definindo e integrando seus objetivos e resultados. A crise na educação, um problema institucional? O principal recurso da sociedade do conhecimento, precisando ocupar as prioridades de todos na sociedade. Estratégia com tecnologia e inovação. A complexa definição de estratégias com aporte de recursos tecnológicos, dinâmicos e inovação permanente. Valores éticos na organização. Perplexidades, ambiguidades e desafios na definição dos valores dominantes em nossas instituições. O que a sociedade espera de suas instituições? Novos paradigmas democráticos nas expectativas e relações das instituições com seus públicos específicos no atendimento de suas legítimas demandas de mudança. E os próximos 50 anos? Complementação da máquina de abertura, agora lançando os olhos para os desafios conhecidos e desconhecidos do futuro. Já os fóruns profissionais serão divididos em ensino, a qualidade necessária, a qualidade do ensino de administração e as mudanças necessárias para ampliar sua importância no cenário profissional. O administrador 50 anos depois, identidade e protagonismo. Perfis, características e competências necessárias ao profissional de administração na transição dos modelos ocupacionais e na divisão do trabalho. Obsolescências e revitalizações nas instituições públicas. A necessidade de redesenho das instituições do Estado face à dinâmica das forças intervenientes na gestão da sociedade. Acesse o site www.fia2015.com.br e faça sua inscrição para o evento. Mobilize outros administradores para que a participação desses profissionais possa deixar a sua marca na discussão de temas de tanto interesse para a profissão. Gente, muito obrigada a todos. Queria mais uma vez agradecer a presença de Mara, que é a nossa diretora lá de Brasília. Doutor Marcos, muito obrigada. Ele veio também de Curitiba. Doutor Felipe, muito obrigada. Veio também de São Paulo. Agradecer a presença de vocês. Gostaria muito que vocês preenchessem nosso formulário de avaliação, inclusive com sugestão de temas, né? E espero contar com vocês numa próxima oportunidade. E ao CRA, na presença da Roberta. Muito obrigada mais uma vez, viu? Boa noite a todos, bom retorno.